Saudações cinéfilas, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Ao meu lado está o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, tudo bom com o senhor? Ah, Estamos presentes para a gravação de mais um episódio do Arquivos Nicole Kidman. Estamos agora no número 31. E o filme que trataremos a respeito é O Escândalo, ou Bombshell, uma produção de 2019 que estreou nos Estados Unidos em 13 de dezembro e que no Brasil foi lançado nos cinemas dia 30 de janeiro de 2020. Inclusive, já até me esquecido que esse foi um dos últimos filmes que provavelmente eu assisti no cinema antes da pandemia. E ele também teve uma passagem aí pelo Festival do Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 2019, ou seja, a gente foi um dos primeiros países aí a, a assistir ao filme, né, e- depois da estreia em circuito limitado. É, o Escândalo não é um filme que teve um lançamento em DVD ou Blu-ray aqui no Brasil. Eu lembro que ele foi distribuído pela Paris Filmes, mas a distribuidora já não pratica mais o lançamento em mídia física. Vanderlei, você tinha comprado, né, a versão estrangeira dele no iMusic, né? sim, sim. Você tem ele fácil ou Não, eu deixa eu ver. Espera. dá uma olhadinha que aí eu vou ler para vocês a sinopse Oi? que não, eu falei, vai lá buscar que eu vou dar uma lida na sinopse para quem estiver assistindo para não interromper. Tá. E a sinopse do Escândalo diz que o filme trata sobre o processo de Gretchen Carlson contra o presidente da Fox News por assédio sexual, desencadeando relatos de várias mulheres que sofreram o mesmo na Gigante das Notícias. No caso, a Gretchen Carlson é justamente a personagem aí interpretada pela Nicole Kidman, que foi a primeira personalidade do jornalismo da Fox, que foi vocal em relação aos assédios que sofreu aí pelas mãos do Roger Ailes. Você tem ou conseguiu Aqui. encontrar? Ah, eu tava muito curioso para ver. Essa versão é em inglês mesmo? É em inglês, em inglês. Eu consegui lá a versão americana. Hum. Tava lá. E que foi aquela coisa que eu contei um bastidor aqui, mas que eu comprei essa e Mulheres do Século XX. Essa aqui vem Blu-ray, DVD. E o Mulheres do Século XX era de lá e, tipo, a região é outra, assim. Mas esse aqui é a versão americana. Ah, quando eu tinha visto não era americano. Eu vou Tava em até comprar promoção lá. depois. Ah, Tava em se eu promoção soubesse. lá. Eu não sei como Deixa é eu que ver o tá verso, ainda. agora que eu tô com vontade de ver também. O verso do. Então, Ah, tem muito extra. Assim, tem quase, acho que é 1 hora e 30 de extra. hum. Tem muita coisa, muito material. É até surpreendente, assim, pra coisa recente ter tanto material, assim. Mas eles investiram mesmo. E os extras falam de todo o processo aí, do elenco adjuvante, a coisa da maquiagem, o Ah, começo com a então. produção da Charlize, as escolhas, tá bem interessante. Quando a gente concluir, eu vou dar uma espiada, porque quando eu tinha. Eu acho que eu só tinha visto a versão em DVD, e aí era que eu ia comprar, inclusive, mas era uma edição em DVD, eu acho que ela era europeia. Aí, como eu tenho um aparelho destravado para mídia de DVD. Hum, Mas, enfim, como vocês viram, quem tiver interesse pela mídia física, só pelo lado de fora. E eu acho que podemos iniciar falando sobre como foi a nossa primeira experiência com esse filme, que de certa forma demonstra até um certo pioneirismo, no sentido de talvez será. Eu sinto assim que a primeira produção americana que acaba sendo uma consequência aí do Me Too. Mas no uhum, sentido de contar uma história que é real, trazendo personagens e situações que também são verdadeiras. Teve vários uhum. outros filmes, de certa forma, que, de certa E forma, foi abordavam daquele a ano questão. especificamente, né? É, 2016. uhum.
Mas quais foram as suas impressões quando você assistiu pela primeira vez ao filme? Ah, é um filme que eu tinha muita expectativa, porque eu gosto muito dessa coisa reunião de grandes atrizes, assim. Então, mesmo não tendo um grande diretor por trás, assim, só o fato de trazer, assim, que eu considero algumas das melhores em atividades, a Charlize, a Nicole, a Margot me despertou muito interesse, assim. E eu acho que todo aquele material promocional também foi muito, muito instigante, aquela coisa, aquele teaser delas no elevador, que é uma das cenas do filme. Aí depois teve o trailer com a música da Billie Eilish, que inclusive eu já, claro, já tinha ouvido falar da Billie Eilish, mas como eu não sou muito ligado nessa coisa de música, eu Uhum. acho que eu conhecia a Billie Eilish no trailer do Escândalo, assim. Assim, o filme, eu sinto, eu tenho uma coisa meio no resultado, desde aquela época, eu acho que se confirmou com a revisão, eu tenho uma coisa meio sentimentos mistos por ele, assim. Porque eu acho que, por exemplo, eu gosto muito quando ele vai para esse território de assumir ser uma coisa mais pop, quando as personagens quebram a quarta parede, quando eles fazem aquela câmera meio documentário, meio mockumentary do zoom, assim, né? Não. Dos personagens, quando ele injeta ali um pouco de ironia para a própria situação de você estar falando de um ambiente conservador, né, e de mulheres conservadoras que estão sendo vítimas ali da coisa do assédio. Eu acho interessante quando ele mexe com essas coisas, quando ele é um pouco mais irônico, mais ácido, do que quando ele flerta para uma coisa, para querer ser uma coisa mais denúncia, uma coisa mais séria, sabe? Uhum. Então eu tenho às vezes mixed feelings assim dele assim, mas eu gosto muito das atuações, acho que o elenco eu não tenho assim, acho que todo o elenco está muito bem assim no filme, mesmo por exemplo a Nicole tem a presença dela é maior do que eu tinha impressão na primeira vez que assisti, mas Uhum. ela é uma personagem que talvez assim é, tem uma presença mais discreta do que as outras, mas mesmo assim ela tá muito bem no filme. E aí se estende para Margot, para Charlize, né? Uhum. Eu adoro a presença do John Lithgow, para mim é uma das melhores atuações do filme, assim, ele faz aquela coisa repugnante Roger Ailes, assim, Uhum. eu achei excelente a presença dele, mas ele me causa essa, essa coisa meio conflituosa dentro do próprio filme, de que se ele quer ser uma coisa mais quebrar as vidraças e fazer uma coisa mais irônica, mais debochada, mais de, de escancarar todas as ranhuras daquele contexto de trabalho, né? Ou quando ele vai para uma coisa mais de um drama mais fácil, talvez, assim, sabe? Uhum. Então, eu gosto mais dessa segunda parte, quando ele meio que é mais incisivo, assim, é mais corrosivo, assim. Eu gosto mais quando ele é assim. Eu lembro que quando ele foi lançado, assim, foi muito difícil ter encontrado, assim, entre as críticas brasileiras, comentários elogiosos. Uhum, Mas eu não sinto, assim, que as questões negativas, presentes no filme e que foram abordadas por essas críticas, particularmente eu não senti muito essas questões na minha própria experiência. Inclusive, também na revisão, caiu o filme até me recordando, assim, de algumas coisas que pareciam consenso. Como, por exemplo, o fato de quase todos abordarem que essa daqui é uma tentativa de emular aquele cinema ácido do Adam McKay, até porque sim. o Jay Roth, Eu, que é um diretor de comédia que também foi para esse lado mais sério, digamos assim, com aqueles sim. telefilmes como Recontagem,
Virada no Jogo, Tinha um e até cunho Trumbo político, também, né? né, que ele fez para cinema. Falaram que era uma tentativa de emular a Adam McKay. E ele traz, né, o roteirista de A Da grande Grande, aposta, né? a grande Grande Aposta, aposta. que é o Charles Charles Randolph. Manson. E Parte, assim, inclusive, dele, assim, pelo que a Charlize fala no início, assim, do documentário desse Blu-ray, ela fala hum, que a primeira, na verdade, veio. O primeiro que se interessou pela história foi o Charles, e aí hum, ela veio, e aí ela que trouxe o Jay Randolph, o Jay hum, Roach. sim. Assim, eu não sinto assim um filme Hum, com uma vibe de querer emular a grande aposta. E assim, aí falam muito da questão, eu lembro que eu li muito sobre ser um filme que tenta usar uma chave cômica para tratar um assunto muito sério. E assim, apesar de algumas gags assim visuais que existe ali no primeiro ato, como por exemplo essa questão da quebra da quarta parede que você mencionou, quando a Margot Robbie tá no banheiro e ela fala sobre o antigo logo da Fox, que é, sim. E dava a ele impressão parece. de, sei lá, a É, TV tava queimando, que ela eu, desaparecia assim, né, progressivamente. Eu nem acho assim um filme que engata essa chave do sarcasmo. E eu acho ele me que traz até também. Acho que ele até pode estabelecer, ele até pode sinalizar o interesse para isso, mas eu acho que isso é quebrado totalmente naquele momento em que a Margot Robbie Ah, sim. atravessa uma situação de assédio. Tanto Sim. que, a princípio, ela é encarada também. Ela é uma das poucas personagens ficcionais aqui, né, do filme. E, a princípio, ela é encarada como essa loira padrão que é jogada, né, nessa atmosfera de redação e que não sabe exatamente o que está Sim. fazendo. Ela não, parece não compreender muito bem o ambiente que ela está ali. Parece que ela pensa mais esse jornalismo como uma possibilidade de ascensão da sua própria figura. Mas aí você tem aquela situação que ela passa pelo primeiro de vários assédios, né, nas mãos do Rod Giles. E aí é uma personagem, inclusive, que ela muda bastante a personalidade depois daquilo. Ela se torna uma mulher bastante séria. Embora também suma Dimensiona muito bastante, bem assim. pro. Não sei, dimensiona. É uma cena muito forte do filme. Isso dimensiona muito pro espectador. É. Esse lugar, o horror de passar por uma situação dessa. Assim, do impacto pessoal que aquela vivência ali traz pra ela. Assim. É muito forte pra ela, assim. Uhum. Acho que só o que me incomodou assim mais nessa revisão é como é ditada a direção aí, muito nesse esquema como você mencionou mesmo do mock Ah, documentary, uhum. que é eu não assisti a The Office, mas eu não acho que. Talvez funcione lá, porque é um seriado de humor, mas eu não sinto que funciona muito aqui. Até porque você está em uma cenografia que reproduz ali a arquitetura de uma redação, de um estúdio televisivo, então é tudo meio claustrofóbico, um tanto cubicular ali, né? E aí você já tem uma câmera que está muito próxima dos personagens, das reações, e aí você joga esse zoom Talvez assim meio. funcione pra coisa da denúncia daquele ambiente conservador e da coisa Hum, da influência da mídia e a hum, relação daquela emissora com o Trump e com os é, republicanos e talvez funcione para esse viés, mas não funcione para a questão do assédio, né, e da situação das mulheres ali. É, sim, acho tem, tem acho que segue por esse caminho mesmo. até porque eu sinto que esse é um modelo de direção até bastante instintivo no sentido de controle da câmera, que é aquela Sim, coisa de você. é, Provavelmente você já tem ali o conhecimento das reações que o roteiro vai proporcionar para aqueles atores, mas eu acho que isso acaba não funcionando muito bem na prática.
E aí, acho que eu já quero partir para a revisão. Acho que, na verdade, eu estou falando muito de impressões sobre a revisão. É, mas eu também queria apontar, daqui a pouco eu vou entrar mais na Nicole Kidman, mas acho curioso também como essa é uma história que foi meio que produzida lado a lado com aquela minissérie A Voz Mais Forte, o Escândalo de George Arliss, e que Ah, vem a sim. ser a Naomi Watts, né, a A interpretar Gretchen. a Gretchen Carlson, né? Achei Eu isso não muito curioso. assisti. Eu não assisti também a minissérie para Mas poder comparar. eu acho muito interessante do filme o lugar da personagem da Charlize, assim. Porque eu acho que a maneira como ela conduz a situação é meio que também acaba. O filme também acaba incorporando um pouco disso, que é essa postura muito pragmática dela para resolver aquilo ali, sabe? É. Eu acho muito interessante isso, assim. Do ponto de vista de construção da personagem, como é que ela lida com a situação. E em contraponto, por exemplo, ao lugar da Margot, assim, sabe? Que é aquela a moça que está iniciando e que você vê que a interferência da questão emocional está muito mais latente, assim, né? É. E já a Megan, existe toda uma questão de estratégia e de como ela vai lidar com aquilo ali no lugar que ela ocupa naquele momento ali na Fox, assim. Então, eu acho muito interessante assim essa pegada e como isso acaba. Ele me traz muita sensação que você falou do Adam McKay. Ele me parece um filme que ele fica às vezes atritando essa ideia do cinema do Adam McKay com o Aaron Sorkin, assim, aquela coisa de. E eu acho que até mais para o Aaron Sorkin do que para o McKay, assim, aquela coisa Uhum, de bastidor de uma corporação uhum. e desse protagonista que é meio cerebral, assim, que é um pouco a personagem da Charlize, assim. Ele me passa muito essa impressão, assim. Mais do que até o cinema do Adam McKay. Eu acho que antes de entrar em uma virtude que eu queria abordar, que eu percebi muito mais nessa revisão, eu acho que eu queria antes voltar a uma falha que eu acho que há no filme, e eu queria até saber a sua opinião. Vou tentar tratar sobre isso brevemente, tentar, que eu ainda estou construindo as minhas ideias em relação a isso. Mas eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu não consegui escrever sobre o filme, mas eu lembro que algo que tinha me incomodado um tanto, eu acho que era justamente o esforço que esse filme faz no sentido de representar figuras e situações reais e como isso eu acho que não funciona muito bem para quem não Sim, está inserido naquela sim, cultura, naquele sim. contexto americano. Porque Inclusive escolha de maquiagem, né? Essa decisão de fazer os atores ficarem iguais. Né? isso não me incomoda, mas eu acho que o Hum, filme ele até chega a apresentar uma certa poluição no sentido de tentar inserir o maior número possível assim dessas figuras reais no sentido reagem. de é, legitimar esse retrato, sabe? Porque aí você Depoimento tem das mulheres, né? eu queria até ia ver se você se incomodou um pouco com isso, porque eu acho que se você Sim, não é do público americano que conhece que acompanha a Fox News, que conhece aqueles personagens, eu acho que acaba sendo meio que uma poluição, assim. Eu pelo menos tive essa é, impressão. E olha que eu conhecia bastante a Megyn Kelly por causa das controvérsias dela. A Gretchen Carlson, os momentos que são destacados no filme são justamente aqueles que eu conhecia dela antes, como no dia que ela se apresentou sem maquiagem, ou num compilado em que mostrava a maneira como os homens meio que sim. até Eu acho muito a deixavam interessante isso. desconfortável ao vivo, né? Né? Não, acho que procede, assim. Tem esse cacoete, assim,
de não se fiar muito na história que você tem, assim, né? E de, É. que a coisa do baseado em fatos reais, né? Se gosta muito de usar como um fator legitimador da qualidade daquilo ali, sabe? Uhum, Quando, tipo, eu acho que outros elementos falam muito mais alto do que. Deveriam falar mais alto do que isso. uhum, Assim, o negócio da maquiagem, eu, eu não sei, assim, eu me incomodo muito com essa. Que é uma coisa que eu fico me questionando se, por exemplo, a Charlize precisaria ficar tão semelhante a Megyn Kelly. Eu ouvi ela falar, né, da importância disso para o próprio processo de composição da personagem para ela, até eu encontro justificativa. Mas eu fico às vezes me questionando pro filme, né, para nossa experiência com o filme, sobretudo a gente que tá fora dali e a gente não tem tanta familiaridade com, assim, com essas figuras, a gente não tá tratando de pessoas que têm uma fama global, proporção global, assim. Todo mundo uhum, conhece ícones, né? Não tô falando de Elvis e Marilyn Monroe, por exemplo, né? uhum. E aí eu fico. Eu sempre fiquei muito em conflito no Bom Michel sobre essa necessidade de fazer as atrizes ficarem muito próximas da figura. Se isso não era mais o famoso bait de Oscar, assim, ou bait Uhum. de temporada de premiações, do que algo que o filme precisaria. Assim. Eu fiquei convencido um pouco quando a Charlize falou dessa coisa da importância disso para o processo de composição dela, porque talvez seja um caminho, um método que ela tem eleito assim passar, né? Mas para a experiência da gente, eu fico sempre me questionando isso. Se não é uma coisa muito distrativa, enfim. Eu, assim, a gente vive se deparando, assim, com exemplos de filmes em que a questão da Existem casos maquiagem, piores. que a maquiagem, ela acaba sendo mais uma distração do que necessariamente um É, benefício ali. Mas eu realmente não senti muito isso aqui. Eu acho que até porque eu acho o trabalho é muito bem feito. Eu acho que se fosse uma maquiagem é que muito perfeito. deformasse o rosto da Charlize ao ponto de. Porque eu realmente eu não consigo. Acho que só teve um Atrapalha a atuação take, dela. assim. Eu acho que só teve um take, assim, que de fato eu falei, essa é a Charlize Theron. É que ela tá tão transformada, mas tão bem transformada também, É, que eu achei até interessante a maneira como eu não consegui ver a atriz por trás daquela personagem. é porque isso às vezes me incomoda por conta da retórica, assim, da atuação, assim. Uhum, Disso ser um fator que, no ponto de vista da discussão, acaba ficando assim, ai, mas ela se transformou para fazer esse. uhum, Quando eu acho que ela traz muito mais outros recursos para além da coisa uhum. da aparência para personagem que me parece mais interessante. Mas talvez a coisa da maquiagem tenha sido um caminho para ela chegar nisso aí, né? Enfim, é uma coisa que ainda me causa um pouco de conflito, assim. Eu particularmente eu acho que este é um bom exemplo assim de filme em que usa maquiagem mais que a maquiagem trabalha em favor dos atores do que o contrário. Hum, É, e aí um outro ponto que eu queria abordar, eu acho que aí é uma virtude do filme, é que eu penso que ele é muito bom na maneira como ele compreende a questão dos abusos contra mulheres em ambientes corporativos. sim. Tem até cenas em que as personagens, diante de uma situação de assédio, elas pensam, elas mentalizam as reações do que elas gostariam de falar, e aí tem a contradição dentro do que sai da Hum, boca delas, no sentido de tentar manter as suas posições ou de assegurar uma ascensão profissional. Eu acho que o sim. filme é muito bom, assim, na maneira como ele compreende esse jogo no ambiente corporativo. Porque é bem isso mesmo. Eu acho que independente se for
mulheres poderosas dentro de uma redação como o da Fox, ou até mesmo em trabalhos, digamos, ordinários, Uhum. trabalhos comuns. Eu acho que é muito isso mesmo de já ser uma cultura ali institucionalizada, de Sim, manter o silêncio para também manter o próprio emprego. sim. É, não, eu acho que ele conduz muito bem isso, assim. Eu tava até vendo toda a polêmica em torno da escolha do J-Road por ser um homem, né, na direção, e eles trabalham muito com essa ideia do filme ser algo que a Charlize está muito mais à frente das decisões em torno das questões criativas do filme, assim. Uhum. E, e ele falando muito do que ele queria muito fazer um filme que ele quisesse passar aquilo ali para um público, ele quisesse colocar ali dentro daquela situação do assédio um público muito mais amplo do que mulheres, assim. É. O desejo dele de fazer com que, por exemplo, homens héteros brancos consigam entender os danos que aquele tipo de situação causa, tanto no âmbito privado daquelas mulheres que são vítimas daquilo ali, quanto na questão da instituição mesmo, de como as coisas ocorrem lá dentro, né? Uhum. E eu acho que ele é muito eficiente nesse sentido, assim, para mim. Me parece muito eficiente nesse propósito. Eu acho que a Nicole se destaca bastante sendo essa pessoa que, quando é demitida, é absolutamente vocal diante dessa situação, mas ao mesmo tempo ela também não Sim, encontra um apoio imediato, né? Ela se vê sim, lá ela em casa, naquela angústia, e o celular dela não apresenta nenhuma notificação assim de alguém apoiando, né? sim, Eu acho que isso acontece muito também, porque às vezes tem situações no ambiente corporativo em que são várias testemunhas diante sim, de um problema, mas no momento em que que uma pessoa realmente ela quer agir contra aquilo, as outras acabam não é, embarcando também justamente pelo o medo de. medo de perder perder o cargo, perder o emprego é muito forte. É isso, até tem os momentos ali, né, com a equipe da Megyn Kelly, dizendo, se você agir, você não vai ser comprometida, você pode ter um outro emprego É, garantido em outro lugar, mas a gente, o que vai ser de é, nós, né? A sim. consequência virá direto para sua equipe, não para você. Vanderlei, e agora a gente chega no tópico final em que tratamos sobre qual é o impacto de um filme na carreira de Nicole Kidman, o que que ela pode pensar sobre ele. E como o Escândalo é um filme bem recente, a gente tem aí alguns depoimentos dela e tal. Mas antes disso, só queria enfatizar, né, que a Nicole Kidman até que foi bastante cotada assim para premiações, Sim, só que não conseguiram em muitas delas levar o trio aí, apenas o SEG, né, que a indicou a atriz coadjuvante também a inseriu em melhor elenco, sim. mas ela acabou sendo esquecida no Oscar, no Globo de Ouro. É. É, A indicação pro SAG foi até uma surpresa, né? A gente assim, não pelo tava andamento que esperando. estava tendo, né, É, de, de uma priorização da Margot Robbie diante da Nicole sim. Kidman, o SEG foi bastante surpreendente para mim. Em É, frente às outras concorrentes, né? Eu falava muito da Laura Dern, da Florence Pugh, e assim, mas a Nicole, ela não era muito citada não, pelo bicho. eu particularmente, assim, eu acho que a Nicole Kidman merecia mais uma atuação, mais uma indicação do que a Margot Robbie. Até Você tava acha? falando, eu acho, eu até tava Hum. falando daquelas oscilações, daquela mudança brusca, assim, da personalidade qual que é o nome? Da Ai, tem uma cena Kyla, que eu né? não gosto. Qual que você não A gosta? cena final que ela joga o crachá no lixo, eu achei tão clichê aquilo ali. Eu acho que a Gretchen Carlson, ela também é inserida, assim, em algumas coisas meio clichês no sentido de discursos, Sim,
Mas eu acho que talvez era até da natureza da própria personagem, porque como eu até apontei, né, as cenas que eu tinha conhecimento da verdadeira Gretchen era muito dessa pegada mesmo, né, Hum, dessa pegada um tanto feminista, né, numa rede totalmente reacionária. hum, Aí me incomoda, mas ainda assim me incomoda um pouquinho, mas eu acho mais interessante o trabalho da Nicole Kidman do que da Margot Robbie. Mas acho que a Margot Robbie teve aquele fator de que, sabe, é uma promessa que de fato acendeu, ela também tá era uma no vez em Hollywood também. Hollywood, né? Fala, Porque era uma vez em Hollywood, tinha aquela expectativa dela nesse filme, porque ela fazia Sharon Tate, mas a é, Sharon Tate não teve tanta. A personagem dela, a interpretação dela não teve tanta projeção quanto os outros é, atores, né? uhum, Então tinha a expectativa de meio que recompensá-la por alguma forma, sendo que ela tava num filme que era muito badalado, né? é, Eu acho que teve isso também, assim. Eu gosto muito da atuação da Nicole nesse filme, assim. Os meus momentos preferidos dela são aqueles que eles fazem as simulações da Gretchen trans- nas transmissões ao vivo, né? Ela como âncora de TV, assim. Eu gosto é, muito da presença da Nicole, né? Ela incorpora muita coisa da âncora de TV, aquela coisa até meio fake um pouquinho, né? é, Ou que performa bastante para né, na situação de trabalho que fora daquele ambiente é uma pessoa mais até low profile até, né? uhum, Eu gosto bastante da atuação dele. E aquelas cenas também, essa cena que você falou da quando os advogados meio que dão para ela o feedback do que está acontecendo, que nenhuma outra funcionária da Fox falou, né? Se juntou a ela na questão das denúncias de assédio, e quando ela constata essa solidão, né? Essa coisa dela uhum. tá fazendo, empreendendo aquela coisa, aquela luta contra esse gigante sozinha. Eu gosto bastante da atuação da Nicole nesse filme também. Eu também gosto. Eu não sei assim, é uma interpretação que eu daria uma indicação ao Não, Oscar. Mas como veio para Margot Robbie, eu acho mais interessante. Acho que é mais interessante a Nicole Kidman do que a do que Margot Robbie. Marvel. E eu acho que eu não sei assim se no futuro, quando a gente for velho, as pessoas vão fazer artigos falando, relembrando o movimento Me Too em Hollywood e apontar esse Hum, filme, né, como um certo pioneirismo aí, né, ao ser lançado em um momento em que as discussões ainda estavam ali no calor do momento. é. Eu também não Ele, sei se, em retrospecto, a Nicole Kidman vai dialogar muito sobre o filme, mas acho que ela, como se disse, né, foi um filme bastante promovido, né, e você falou, né, que até na sua revisão que você chama a memória até de que a própria Nicole Kidman não aparecia tanto, e eu lembro que quando ela estava promovendo outros trabalhos, aí perguntavam no Bom hum, Michel, e a própria Nicole Kidman falava, na verdade essa hum, é uma participação breve. Eu acho que é breve no sentido de que, na verdade, ela poderia ser a protagonista dessa história, porque ela é o pivô de tudo, né? uhum, As coisas acontecem, no caso da Gretchen Carson, o filme fecha com o rosto da sim, Gretchen Carson, mas eu acho que eu acho que justamente pela essa expectativa, né, que a gente tinha de uma breve participação, ela tem bastante presença de é. cena. E assim, eu me lembro da promoção também dessa coisa dela sempre enfatizar que é um trabalho da Charlize, né? É, Da Charlize como produtora, dela ter encampado o negócio, de que o protagonismo é da Charlize. Então, eu não sei, assim, acho que é um trabalho mais marcante, vamos dizer assim, na trajetória da Charlize, talvez, do que é, da Nicole, assim. uhum, Ela sempre ficou meio que nesse lugar mesmo de suporte, de engrossar ali a coisa do elenco, de ser um nome a mais para chamar a atenção do filme do que de ser uma grande atuação dela e de. Enfim. eu acho que é um daqueles encontros assim que a gente gostaria Ah, é. de ver, né, entre duas atrizes muito boas, né, embora Sim.
elas estejam Muito mais. provavelmente. Eu até vi, assim, antes de a gente iniciar uma rápida entrevista com a Gretchen Carlson, que foi perguntada ali sobre a fidelidade do filme com os acontecimentos. E aí perguntou da relação dela com a Megyn Kelly, e ela confirmou que, de fato, elas não eram amigas, elas sequer se falavam, até porque eu acho que o programa de cada uma o programa de uma acontecia no horário totalmente inverso É, a da outra. Mas ela agradeceu, assim, em relação ao suporte, no sentido da Megyn Kelly ter sido vocal ali em relação aos assédios que sofreu e também disse dessa questão, né, do tempo, de se manifestar a respeito deles. Ela falou, acho que cada um tem o seu tempo, pode ser, sei lá, um mês ou 10 anos, mas acho que o importante foi o suporte que eu acabei ganhando quando ela finalmente decidiu se manifestar em relação àquilo. Eu acho que outra coisa, sei que a gente está falando em Caucasian, mas acho que outro ponto também que eu acho bastante bacana também no filme que ele me parece abordar muito bem é como ele desse ambiente corporativo ele também ele pega muito bem essa questão, né, de você ter valores totalmente diferentes da empresa da qual você trabalha, né? acho muito Aí, interessante. Muito. Ah, desculpa, Alexandre. eu ia falar no caso da própria Megyn Kelly, né, de que assim muitas a associam mesmo com os valores da Fox, só que ela foi ali uma das poucas que, embora ela seja uma figura controversa, também reacionária, ela não gostava de ser colocada nesse papel de feminista, né? Ela foi uma das poucas que teve ali, da Fox, teve um embate, assim, com o Donald Trump, né? Por isso que ela passou a ser odiada pela nação americana. Eu acho muito interessante como alguns personagens do filme falam sobre essa questão do. Assim, muitas personagens têm uma trajetória relativamente longa ali naquela empresa, que em outras circunstâncias de trabalho, né? Por exemplo, a personagem da Kate McKinnon, né? Uhum. Em outras circunstâncias de trabalho, ela sendo uma jornalista que trabalha um tempo naquela empresa, ela saindo dali, ela poderia ser facilmente admitida em outro lugar, mas ela fala muito isso, né? Pelo fato dela ter passado pela Fox News, ela tá É, marcada ali. é, Não é uma trajetória comum, assim, não é um percurso comum né, numa biografia né, de trabalho, assim, é, que você tendo experiência vai ter oportunidade, não é? É muito toda a questão ali editorial daquela empresa interfere nisso, né? É é. muito, muito. Bom, Wanderlei, então, eu acho que eu vou concluindo por aqui. Acho que só duas informações aqui que devem ter entrado no início que eu não passei. É que, eu falei da Nicole Kidman em relação ao SEG, aí no Oscar o filme ganhou melhor maquiagem e indicou Charlize Theron em protagonista e Margot Robbie em coadjuvante. Aí o orçamento dele tinha sido de 32 milhões. Nos Estados Unidos empacou esse custo e mundialmente faturou 61,4 milhões de dólares. E para quem quiser assistir, enfim, não existe DVD Blu-ray no Brasil, como apontamos no início. Eu revi pela Globoplay, parece estar no catálogo da Telecine, mas eu lembro que eu fiz a busca pelo Globoplay. Aí é stream pela Globoplay barra Telecine. E aí tem aluguel ou compra digital pela Claro Video, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Movies e Apple iTunes. Bom, Valer, obrigado pela sua participação nesse mais novo episódio de Arquivos Nicole Kidman. A gente volta na próxima com o episódio de 32, falando a respeito de um filme bastante importante na trajetória de Nicole Kidman. Lelen? Aí, claro, acessem e Chovendo Sapos, Ah, acessem e se inscrevam aqui no Cine Resenhas e até o próximo episódio. Tchau. tchau.